Pronto. A partir de agora está sendo gravada nossa aula. Então, boa tarde a todos. E a gente pode, então, começar. Primeiramente, eu queria saber se vocês viram o material que está no Moodle, assim, né, dessa semana, as videoaulas que eu gravei. Sim, menos o vídeo da Ágora, o filme. Ah, então o vídeo da Ágora, infelizmente, não sei o que aconteceu. Ontem eu acabei, eu tinha esse vídeo da Ágora, e aí eu acabei assistindo, mas eu tinha em duas partes, mas aí as legendas estavam no arquivo separado, aquelas bagunças que vem assim. Boa tarde, Luiz. Então aí a gente eu acabei assistindo, mas sem assim, eu sabia que vocês talvez não iriam assistir, mas hoje a gente vai fazer comentários a respeito desse último período da matemática em Alexandria. Deixa eu entrar. Então, vamos lá. Antes de começar, então assim, em cada aula é bom sempre a gente falar de matemática e falar de história, porque só ficar contando historinha acaba ficando sem graça, principalmente que nós somos matemáticos, né? Nós gostamos de falar de matemática e de aprender coisas legais em matemática. E por outro lado, só falar de matemática sem contextualizar, sem de repente discutir aspectos importantes da história, também acaba não sendo uma disciplina de história da matemática. E aí, por exemplo, tanto que o teorema que eu vou fazer hoje, eu faço quando eu dou quantitativa 1, em geral, eu faço o teorema do jeito que eu vou fazer aqui. Mas muitos de vocês talvez não fizeram quantitativa 1 comigo, então eu vou fazer essa demonstração, porque eu acho interessante, e é uma demonstração que aparece nesse livro aqui, A Journey Through Genius, do William Dunham. Esse livro aqui é interessante, que ele é tipo uma antologia de ideias legais ao longo da história da matemática. Então, por exemplo, o que tem neles? Os capítulos são, são capítulos sobre, por exemplo, tem as lunas de Hipócrates, aí tem a demonstração de Euclides do Teorema de Pitágoras, tem a demonstração de Euclides da infinitude dos primos, aí depois tem a determinação por Arquimedes da área do círculo, aí tem a fórmula de Heron da área do triângulo, é disso que eu vou falar hoje, aí, por exemplo, a solução de Cardano para cúbica, uma, uma joia de Isaac Newton, e fala basicamente do binômio de Newton. Então, tem várias coisas legais aqui, do Euler, dos Bernoulli, da não numerabilidade do contínuo, Cantor e os reais e o reino dos transfinitos. Então, quer dizer, é um compêndio de boas ideias matemáticas. Então, se alguém de vocês, assim, algum dia resolver comprar um livro, assim, um livro legal para ler, assim, nas férias, um livro que traga ideias interessantes, esse aqui é um livro que eu recomendo, A Journey Through Genius. Não, só Journey, não tem A. É Journey Through Genius. Então, uma viagem pela genialidade e como que essa genialidade se propagou pelo tempo na matemática, assim, como que várias pessoas realmente brilhantes fizeram coisas realmente extraordinárias. Então, de todos os que eu falei, por exemplo, pus dois vídeos, um sobre Arquimedes e Apolônio e outro sobre alguns matemáticos alexandrinos, desde Eratóstenes, passei por Nicomedes, Diócles, fui falando assim, não falei de todos, tem muito mais, por exemplo, um que eu omiti, Hiparco. O Hiparco de Samos foi importante porque ele foi o primeiro a fazer uma tabela trigonométrica. Então, assim, mas a obra mesmo do Hiparco, não, como muito da geometria da matemática grega, não sobreviveu, só sobreviveu por
obras posteriores de outras pessoas que se referiram a esta obra. E, assim, depois da obra de Ptolomeu, não havia mais necessidade do Hiparco, assim, mas o Hiparco, em certo sentido, seria o pai da trigonometria. Então, assim, é um autor, um matemático que eu acabei omitindo na minha videoaula. Mas aí eu falei de Heron. Heron de Alexandria é um cara muito curioso, principalmente assim, porque ele era um matemático, certamente, assim, indubitavelmente, Heron era uma pessoa genial, isso não há dúvidas, pela sua criatividade, pela sua proficuidade, mas ele não era um matemático no sentido que Euclides ou Arquimedes. Euclides, Arquimedes, Apolônio, esses três são mais ou menos exemplos paradigmáticos de como a matemática grega se tornou algo rigoroso, algo que tinha uma estrutura. Então, as obras desses que sobreviveram nos mostram, então, uma matemática extremamente profunda, elegante, mas, ao mesmo tempo, calcada na precisão, na demonstração, no raciocínio dedutivo. E, enquanto as obras de Heron, muitas vezes, têm um resquício daquele tipo de matemática meio de resolução de problemas, assim, que você resolve um problema sem se preocupar muito com a generalidade, talvez, daquela situação. Então, tem mais aquela questão da criatividade, de como você resolve o problema, e a gente vai ver isso também, que o Diofanto também tem isso. Se vocês leram os capítulos do livro do Boyer, vocês vão ver que o Diofanto, grande parte da aritmética de Diofanto, não é uma teoria sobre resolução de equações, são problemas que aí tem soluções meio que criativas, de métodos criativos de como que ele resolvia, mas ele resolvia aquele problema e não se preocupava, por exemplo, em enumerar todas as soluções. Por exemplo, hoje, quando a gente resolve uma equação diofantina, em geral, você está subentendendo quais são todas as soluções possíveis para esse problema. Enquanto para ele, se ele achasse uma solução para o problema, para ele já era suficiente dentro do contexto do livro. E o Heron também era assim. Então, e o Heron, ele hoje talvez seria considerado um engenheiro. Hoje talvez ele fosse mais um engenheiro do que um matemático. Mas não um engenheiro qualquer. Um engenheiro certamente aquele cara que seria vidrado em ficar resolvendo problemas porreta do vestibular do ITA ou do IME. Assim, aquele cara que é engenheiro, tal, que o negócio dele é aplicação, resolver problemas práticos, mas ao mesmo tempo ele gosta de pegar uns problemas difíceis e ficar comentando. Como tem muitos youtubers, assim, se vocês olharem no YouTube, tem muito youtuber que gosta de ficar comentando esses problemas difíceis, tem uma molecada boa, assim, que até dá gosto de ver. Eles pegam aqueles problemas meio olímpicos, então problemas, como eu falei, de ITA, de IME, e resolvem, assim, é o prazer deles. Certamente, se o canal deles está indo bem, bombando, talvez até eles ganhem dinheiro com isso, mas o fato é, talvez o Heron fosse um cara desses, um youtuber que gastasse seu tempo falando coisas legais. E ele mesmo era um cara que inventou coisas inusitadas. Por exemplo, ele inventou a primeira máquina a vapor. Assim, isso é interessante, porque ali estava o embrião de uma coisa que, na verdade, aconteceu 18 séculos depois, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no final do século XVIII, começo do século XIX, foi por causa da máquina a vapor. A máquina a vapor que introduziu toda a revolução, por exemplo, o trem, a questão da ferrovia, a questão da própria indústria, das máquinas industriais serem movidas a vapor. Então, isso poderia ter acontecido quase 2000 anos antes, mas não teve, talvez. E olha que, num certo sentido, Heron já viveu dentro do contexto do Império Romano. E os romanos,
eles eram muito mais famosos pelas suas obras engenheirísticas, assim, eles foram grandes construtores de estradas, de pontes, de aqueduto, e tem coisa que estão aí até hoje. Então, assim, é inegável a competência dos romanos de construírem coisas, de fazerem coisas práticas. No entanto, por exemplo, Roma nunca produziu um matemático. Por quê? Porque talvez a mentalidade daquele povo não estava voltada para coisas especulativas ou para coisas assim mais abstratas, mas para coisas assim práticas, corriqueiras do dia a dia que fizesse a coisa acontecer. Então, talvez tem, tem várias hipóteses por que Roma não produziu matemáticos e nem tampouco filósofos, assim, tem filósofos romanos, mas eles eram mais, assim, oradores do que, por exemplo, você fala de um Cícero, você está falando de um cara que era um cara que discursava bem e que era inteligente, que era filosófico, que ele falava, mas ele em si não era um filósofo, como podemos dizer, como Aristóteles era filósofo. Aristóteles era um filósofo que ele pensava sobre a estrutura da realidade, da natureza, como as coisas aconteciam, por que as coisas eram daquele jeito. Enquanto Cícero, vamos dizer que era uma filosofia aplicada. Então, os filósofos romanos talvez fossem mais filósofos de uma filosofia aplicada. Pode falar, Léo. Fiquei com dúvida, professor, com relação a esse da Roma não ter produzido matemático. Por exemplo, Menelau, Ptolomeu, a própria Hipátia. Não, sim, eles estão dentro do contexto romano, mas eles, veja só, toda aquela região, aquilo era uma província romana. Uhum. Tudo bem, mas eles eram de etnia grega, eles falavam grego. Assim, o romano que eu estou falando porque assim, romano lá Península Itálica, então tinha aquele grupo se espalhou lá, que morava na região do Lácio, na Itália, e esses caras acabaram conquistando os etruscos, e foram expandindo, e na sanha expansionista acabaram dominando quase o litoral do mar Mediterrâneo. Mas o Império Romano, ele tinha um detalhe interessante, que na verdade já começou com Alexandre o Grande, que é o multiculturalismo. Você conquista uma nação, mas você não aniquila a cultura ou o saber ou a língua daquela nação. O Alexandre o Grande também fazia isso. Ele conseguia ir lá na Babilônia e entrar nos templos babilônicos e adorar os deuses babilônicos. Depois chegou em Jerusalém, entrou e adorou Jeová em Jerusalém, junto com os sacerdotes. Depois chegou no Egito, ele, num certo sentido, conquistou o Egito e foi considerado como um faraó. Então, ele em si se investiu de uma coisa que tinha a ver mais com o imaginário e com a mentalidade dos egípcios. Ok, tá valendo. Desde que ele dominava tudo, mas ele, num certo sentido, tinha esta noção de que você tinha que deixar o povo, a língua, a religião como tal, assim, você dominava politicamente, eles pagavam imposto para você, ok, mas cada um vivia. E os romanos, num certo sentido, faziam isso. Ó. Se você pagasse o imposto, por exemplo, assim, por exemplo, um caso interessante, que é a Judéia. Assim, estava lá o Pilatos, aquele pessoal que dominava lá, se o judeu pagasse imposto, se fizesse assim, eles não iam encher o saco dos judeus, podia praticar a religião deles, mas aí teve Massada, que aí aí foi aquele massacre geral que aconteceu no ano 70, que assim, aí vocês querem engrossar, a gente engrossa também. Mas, num certo sentido, se você... tanto que, por exemplo, Cleópatra, que foi a última rainha ptolomaica, então ela era grega, só que ela, já naquela linhagem, ela era considerada como uma faraó por os egípcios, os nativos, mas ela era de cultura grega, ela falava grego, assim, então ela tinha muito mais a ver com
a mentalidade grega do que egípcia. E aí chegou Júlio César, tal, tomou conta, e assim, aí virou uma província romana, mas a Cleópatra continuou, no certo sentido, rainha, meio que vassala do Império Romano, mas até que surgiu aquela treta com o Marco Antônio e o Otávio Augusto. Aí não dava para ter dois caras com o mesmo poder. Aí foi uma disputa de poder, não por causa da Cleópatra, mas por causa do Marco Antônio. E aí aconteceu toda aquela tragédia. Mas se não fosse isso, os romanos iam deixar. Você pagando imposto, tá, beleza, pode viver a sua vida aí. Então, nesse sentido, tanto que a língua franca do lado oriental era o grego, não era o latim. Latim é a língua de Roma, mas latim não era falado nem em Constantinopla, nem na Turquia, nem em todo o Levante, nem no Egito, nem no norte da África, era falado grego. Então, o grego era a língua principal, então a mentalidade era grega. Então, tudo bem, Menelau, Heron, todo esse pessoal nasceu e Ptolomeu, todos eles foram criados, assim, em Alexandria, sob o domínio romano, mas eles tinham mentalidade grega, língua grega, então eles, na minha opinião, eles eram gregos, não eram romanos, no sentido de cultural do que eles eram. Então, quando eu estou falando assim, obviamente tem que pensar que, depois vou mostrar uma linha do tempo, assim, para a gente ficar bem claro onde que estão as coisas, situar quem é. Pois é, eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Para mim, se nasceu, por exemplo, Leibniz, para mim, é alemão, porque matemática alemão, porque nasceu lá, sabe? Quem? Aí... o Leibniz. Eu tinha isso na cabeça. Se nasceu num lugar, eu não sabia dessa história de que os gregos eles tinham maiores influências com relação a esses matemáticos. Sim, e no período alemão, depois a gente vai ver que, assim, alemão inclui Prússia e tal, então, por exemplo, o Euler nasceu na Suíça, mas ele é germânico, no certo? A língua dele era alemã, e aí ele foi parar lá na Prússia, que hoje é dentro de um daqueles países, ex-União Soviética, não sei qual é, se é a Bielorrússia, se é Letônia, Estônia, é algum daqueles países lá que fica a cidade de Kaliningrado, né, Königsberg. Então, ele foi para lá, mas era tudo falava alemão, mas, assim, até que eles tinham talvez mais unidade linguística do que o próprio Império Romano, porque, assim, e até pior, né, porque, por exemplo, em Praga se falava alemão, lá, de Praga é tcheco, né? Mas teve um tempo que em Praga se falava mais alemão do que tcheco. Então tem aí é uma doideira, né? Mas voltemos então, assim. Então quando eu falo romano é com o paradigma cultural, linguístico e estrutural do romano. Então nesse sentido não produziu, mas não quer dizer que não existiam dentro do território de domínio deles pessoas que pensavam assim, mas, em geral, essas pessoas tinham etnia e mentalidade e formação cultural grega. Tanto que a próprios romanos, eles acabaram sendo assimilados, eles assimilaram o modo de pensar grego. Por exemplo, grande parte da arquitetura romana, se você vai em Roma, você vê coluna dórica, coluna jônica, mesmo tipo de coluna que você vê em Atenas. Se você pensa em termos de religião, só trocar o nome, assim, dos deuses. Isso é quase um dicionário entre a religião grega e a religião romana. A Zeus é Júpiter, como é que é? Artemis, que é Vênus? Não, Artemis... Acho que é Afrodite. Afrodite, que é Vênus. Então, bom, não vou me arriscar agora, mas sim, existiu quase que um isomorfismo canônico entre a religião grega e a religião romana. Então, faziam... Então, num certo sentido, os conquistadores, militarmente, politicamente, foram conquistados culturalmente e em todos os aspectos assim de paradigmas culturais, eles foram os conquistados.
Então, isso é interessante também, assim, e isto, num certo sentido, foi até bom, porque isso até ajudou a preservar coisas que talvez, se fosse um império meio tipo, assim, Gengis Khan, que chegava e arrasava tudo, talvez não tivesse sobrado nada daquilo que os gregos tinham produzido, e a gente não teria isso até hoje. Então, pode, assim, ainda bem que os romanos adotaram o multiculturalismo, né, dentro do seu império, né. Bom, mas então estava falando de Heron. Então, o Heron, ele era esse cara genial, mas se você pega os escritos dele, em geral, tem muita dessa coisa dessa não rigorosidade. Por outro lado, tem ideias geniais. E aí eu vou apresentar hoje um... pensei que tinha... Alguém mais tinha levantado a mão nesse percurso? Não. Tá. Então, deixa eu apresentar... Cadê? Não, aqui. Eu vou apresentar, então, o teorema de Heron, que vocês conhecem. É o famoso P, P menos A, P menos B, P menos C. Entrou? Entrou. Então, isso aqui é uma forma de você conhecer a área de um triângulo usando os três lados. Se você pegar, por exemplo, no livro Fundamentos de Matemática Elementar, que eu considero um dos melhores livros de ensino médio de matemática, quer dizer, na verdade é uma coleção com 11 volumes, mas é a melhor coleção já feita nesse país de matemática de nível de ensino médio, assim, sem dúvida. Ele vai fazer essa fórmula usando lei dos cossenos, e faz um monte de contaiada, e vai fatorando as coisas até chegar nesse resultado aqui. Mas, vamos tentar ver como que trabalhava a mente do Heron, e vamos ver que esse teorema é elegante. Então, primeira coisa, todo mundo sabe que se você faz as bissetrizes dos três ângulos internos de um triângulo, eles se encontram no mesmo ponto, que é chamado de incentro, que é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, estou apelando a vocês da geometria quantitativa 1. Essa circunferência, então, é tangente aos três lados, então esse aqui, o raio é perpendicular aos três lados, o raio da circunferência. Então, a gente pode dividir o triângulo ABC em três triângulos. O AOB, esse centro aqui ficou tão ruim de escrever que eu tive que fazer em vermelho. Então, o O, essa letra aqui. AOB, BOC e COA. Então, se você faz, é metade de AB vezes OD, mais metade de BC vezes OE, metade de CA vezes OF. Então, a área desse triângulo é a soma desses três pequenos. Então, juntando, como OD, OE e OF são o raio da circunferência inscrita, então isso aqui dá o raio vezes a metade da soma dos lados, que é o que eu estou chamando de semiperímetro. Então, P é o semiperímetro. Então, se eu chamar, aqui eu já estou chamando assim, o BC, esse lado de cá, oposto ao vértice B, estou chamando de Bzinho, quer dizer, o AC estou chamando de Bzinho, o BC, que é oposto ao vértice A, estou chamando de Azinho, e o AB, oposto ao vértice C, estou chamando de Czinho. Então, o P é A mais B mais C dividido por 2. E a área, então, se você olhar aqui, vai ser raio vezes o semiperímetro, que eu vou deixar ele aqui para futuras referências. Ok? Então, vamos lá. Agora começa as construções. Primeira coisa, eu vou pegar um segmento AG, vou prolongar o lado AB e vou pôr um segmento AG, tal que AG seja congruente a CF. Então, esse pedaço igual a esse pedaço aqui. Então, essa congruência que eu quero. A gente sabe também que esses segmentos aqui estão segmentos tangentes, então a gente sabe que, por exemplo, AF é congruo a AD, a gente sabe que o CF também é congruo a CE, e que é congruo a AG, e a gente sabe que o BE
é congruo a BD. Então, a gente sabe essas informações aqui desse triângulo. Isso é o que está escrito aqui, só algumas informações. Bom, agora, o lado, o segmento AG, quer dizer, o segmento BG, vai ser exatamente igual ao semiperímetro. Porque exatamente como eu fiz nas cores, por exemplo, o AD é igual ao AF, ou FA, aí a gente tem que o BE é igual ao DB, e a gente tem que o EC é igual ao CF, então eu, como tem 2 de cada um, eu deixo um só de cada, então eu deixei um AD, eu deixei um DB e deixei um CF que eu transformei em AG. Então, isso dá o segmento BG inteiro. Então, esse segmento aqui mede exatamente o semiperímetro. Então, eu estou falando que a área desse triângulo é a área de um retângulo que tem como base o semiperímetro e como altura o raio. Então, seria um retângulo assim. Isso aqui seria a área desse triângulo. Ok? Basicamente, eu vou fazer aqui pretinho, só para... Não tem problema eu rebocar, porque, na verdade, cada página que eu mudo, eu reciclo a coisa. Então, a área do triângulo é a área desse retângulo. Vamos embora. Então, agora vem as construções. Então, veja só, o perímetro é BG. Então, por exemplo, P menos A, lembrando que o A é esse lado aqui, o B é esse lado e o C é esse. Então, P menos A é o segmento AD, P menos B é o segmento BD, e P menos C é o segmento CF, que é o mesmo que o segmento AG. Então, com isso, esses caras, esses segmentos aqui é o que vão aparecer no final da nossa fórmula, no nosso contexto. Então, agora vem as construções. Olha só a genialidade. Você, a partir do A, você traça uma perpendicular à reta AB, e a partir do O, você traça uma perpendicular a BO, e ela vai se encontrar com essa outra perpendicular no ponto H. E aí você liga o B com H. Então, essas são as duas perpendiculares, perpendicular a AB e perpendicular a BO. Aqui. Então, aqui tem um ângulo reto aqui e tem um ângulo reto aqui. Então, essa é a primeira coisa que tem que notar. Então, se acontece isto, em particular, quer dizer que o quadrilátero BOAH está inscrito num semicírculo, quer dizer, tem uma semicircunferência que passa exatamente por esses 4 pontos, e o diâmetro é exatamente BH. Então, isto, porque aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto, então esses dois ângulos estão inscritos no mesmo semicírculo, então, se você pega o BH como diâmetro e faz a semicircunferência, vai passar pelos pontos O e pelo ponto A. Ok? Até aí? Então, se alguém tiver dúvida, por favor, tem que abrir o microfone e falar, senão não vou, que eu não estou vendo vocês agora, enquanto eu estou fazendo essa explanação aqui. Vamos embora. Então, agora vamos olhar aqui para esses ângulos. Então, eu falei do ângulo alfa, vamos pôr cores aqui. Então, vamos ver quem que é o ângulo alfa. O ângulo alfa é esse aqui, ó. Esse ângulo que é igual a esse, porque ó, o triângulo OAF e o triângulo OAD são congruentes, então esses dois ângulos aqui são iguais e são iguais ao ângulo alfa. Aí depois tem o ângulo beta. O ângulo beta é o ângulo, esse BOE aqui e esse BOD aqui. Então, esse é o ângulo beta, que está aqui. E aí vai ter o ângulo gama. O ângulo gama, vamos fazer essa cor de rosa aqui, vai ser esse ângulo aqui, COE ou COF, também porque, veja que esses pares de triângulos aqui, o BOD, BOE, o AOD e o AOF, e o COE e o COF são mutuamente
congruentes e todos eles são triângulos retângulos. Lembrando que todos eles são triângulos retângulos, porque aqui é tudo ângulo reto. Aqui, aqui. Então, tudo é ângulo reto, então são vários triângulos retângulos congruentes 2 a 2. Então, esse ângulo gama aqui é esse ângulo que está aqui. Então, 2α mais 2β mais 2γ dá a volta completa ao redor do ponto O, então são 4 ângulos retos. Então, α mais β mais γ são 2 ângulos retos. Então, vamos marcar esta formulinha aqui, que é importante para a próxima etapa da nossa demonstração. Agora, a gente tem que lembrar uma outra coisa. Um quadrilátero que está inscrito em uma circunferência, os ângulos opostos são, eles somam 180 graus. Deixa eu só fazer aqui um desenho. Eu vou apagar aqui, isso aqui, para a gente fazer um pouquinho de conta, quer dizer, uma rápida demonstração. Eu sei que vocês sabem isso, todos vocês fizeram quantitativa, mas para uma demonstração bem legal disso aqui, ó, pega um quadrilátero inscrito. Aí, ó, pega aqui. Eu quero mostrar que essa soma desses dois, chamo de alfa e beta, é 180 graus. Então, eu divido aqui. Isso aqui não necessariamente é o diâmetro. Então, aqui tem alfa 1. Agora, aqui, ó, na verdade, eu vou pegar... Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu tenho que fazer assim. Vamos lá. Fazer a coisa bem feita. Aqui está o centro. Então, ó, vamos fazer assim. Agora a gente divide aqui. Ó, aqui vamos chamar de alfa 1. Então, isso aqui é um triângulo isósceles, isso aqui é alfa 1. Então, isso aqui é 2 alfa 1. Agora, isso aqui é beta 1. Oh, tá difícil aqui, né? Com esse tamanho não vai dar para ver nada, né? Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Talvez aqui do lado de cá. Se a circunferência não ficou boa, mas é a vida, né? Assim, desenhar circunferências, eu consigo desenhar bem numa lousa, mas aqui nesse aqui talvez não fique tão bom. Então, de novo, aqui está o centro. Então, eu tenho que pegar... Aqui não é o diâmetro, essa linha aqui é quebrada. Então, agora vamos pegar aqui. Então, esse triângulo é isósceles. Então, isso aqui é alfa 1, isso aqui é alfa 1. Então, peraí. Eita, isso aqui não... esse aqui é beta 1, esse aqui é beta 1. Epa, não. Do jeito que eu estou fazendo não vai dar. Bom, desculpa, eu tinha visto na demonstração, eu acho que agora, olhando bem para... Assim, a forma mais correta de ver isso aqui é sempre da seguinte maneira. Você pega aqui, qualquer que seja, aqui está o centro. Então, esse ângulo aqui é sempre a metade desse. 2 alfa. Aí pega esse outro aqui, alfa 1, 2 alfa 1. Aí depois aqui pega alfa 2, aqui é um diâmetro, tá? 2 alfa 2. E aí agora, então, se você tem isso aqui, você tem que... Agora tem que chegar à conclusão... Oi, peraí, quem que entrou? Ao Zé. Boa tarde, Zé. Tá. Não, deixa isso aqui para lá. Assim, o que eu estou falando, então, vamos aceitar isso aqui. Depois, tem várias demonstrações, mas a demonstração mais famosa é que se você tem um ângulo inscrito aqui, o ângulo central sempre vale 2 vezes. Qualquer que seja o ângulo inscrito, o ângulo central sempre vale 2 vezes o ângulo. Então, se você pega
esse ângulo inscrito e esse ângulo inscrito, aqui a partir do centro, daqui para cá, sei lá como mas aqui vão ter duas, o centro, sei lá, tá aqui. Então tá aqui e tem aqui. Então isso aqui é beta, isso aqui é 2 beta. Se isso aqui é alfa, isso aqui é 2 alfa. Então 2 alfa mais 2 beta daria 4 ângulos retos, então alfa mais beta dá 2 ângulos retos. É isso que precisa aqui. Então, uma vez entendido isso, vamos voltar à nossa demonstração original. Então, o BOAH é um quadrilátero inscrito, então o ângulo BOA mais o ângulo BHA dá 2 ângulos retos. Como BOA, lembra que aqui tem um alfa aqui, e tem um beta aqui. Então, BOA é alfa mais beta. E aí, com BHA dá 2 ângulos retos, mas eu sei que alfa mais beta mais gama dá 2 ângulos retos, então o BHA é igual a gama. Então, se o gama está aqui, esse cara aqui também é gama, ok? Então, é isso que vamos ter. E aí, a gente tem, então, triângulos semelhantes nessa história. Então, 2 triângulos semelhantes. O primeiro, o CFO, lembre-se que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, e agora a gente já sabe que esse ângulo gama aqui é o mesmo que esse ângulo, então, esses 2 triângulos são semelhantes. Então, CF por BA é a mesma coisa que FO por AH, mas FO é igual a R, a gente já sabe que é o raio da circunferência inscrita, então temos aqui. E outros 2 triângulos que são semelhantes, que a gente, a hora que construiu essa figura aqui, a gente já conseguiu, é o KAH, esse triângulo aqui, KAH, e o KDO. Esses 2 triângulos também são semelhantes, por quê? Porque você tem esses ângulos aqui opostos pelo vértice, e também esses 2 triângulos são retângulos. Então, por isso que eles são semelhantes. Então, o KD por KA está na mesma proporção que DO por AH. Mas DO, de novo, é e esse cara é R sobre AH. Então, CF sobre BA. Então, já chegamos à conclusão que CF dividido por BA é igual a KD dividido por KA. Então, vamos guardar essa informação aqui para a próxima página. E aí eu vou escrever ao contrário. CF sobre BA, eu vou escrever BA sobre CF, KA sobre KD sobre KA, eu vou escrever com KA sobre KD. Eu inverti, então, a relação que a gente tinha obtido, mas dá na mesma. Então, agora, o CF que está aqui, eu vou substituir por AG, porque essa construção dava que esse segmento era igual a esse. Então, substituir aqui. E aí eu vou somar 1 de cada lado dessa igualdade, só que desse lado eu vou escrever esse 1 como sendo AG sobre AG, e do lado de cá eu vou escrever como KD sobre KD. Então, fazendo essa conta, aqui vou ter que BA mais AG dá o BG, sobre o AG no denominador. E aqui KA mais KD dá o AD, sobre KD. Então, temos esta proporcionalidade aqui. E aí, agora, vamos passar para a próxima página. Então, vamos deixar ela aqui. Ela, na verdade, ela vai estar já escrita aqui, mas eu vou escrever já o KD, que o KD é a única coisa que não interessa, ó. Eu tenho BG, tenho AD, tenho BD, tenho AG, então KD é a única coisa que não deveria aparecer, mas ó, os outros 3 estão aqui nessa lista das coisas que tem que aparecer, então eu faço o KD em função dos outros 3. Tá aqui. E agora, vamos analisar esse último triângulo aqui, que é o triângulo BOK. Ele é um triângulo retângulo no ângulo O, então OD é a altura desse triângulo, então ele tem essa proporcionalidade. OD ao quadrado é igual a KD vezes BD. Opa, exatamente o KD que a gente precisava, que vai entrar aqui. Agora, OD é o R. R ao quadrado, então é KD vezes BD. Então, vamos manter esta
fórmula aqui para a próxima etapa, e aí, finalmente, estou substituindo KD aqui, então vai ter, basicamente, AD vezes AG vezes BD, já apareceram esses 3 caras aqui, dividido por BG. Então, se eu multiplicar por BG ao quadrado, vai aparecer BG, o AD, o BD e o AG. Exatamente as coisas que tinham que aparecer. E do lado de cá, o BG é o P, e o R está aqui, então R ao quadrado vezes P ao quadrado é igual a isso aqui. Mas lembre-se que a área é R vezes P. Então, isso aqui é exatamente a área do triângulo ABC ao quadrado, que é igual a P vezes P menos A, P menos B, P menos C. Então, portanto, a área é a raiz quadrada disso. E com isso a gente encerra, por enquanto, essa demonstração aqui, que é uma demonstração elegante, assim, tem, por exemplo, esse truque aqui mesmo, quem mexe com Olimpíadas, com exercício de Olimpíada, vê que é uma coisa recorrente, de você reconhecer que um determinado quadrilátero está inscrito numa semicircunferência, porque tem 2 ângulos retos lá dentro. Então, isso é uma coisa que, assim, é quase que arroz com feijão para quem trabalha com exercícios de Olimpíada. Então, mas você vê, assim, essa demonstração aparece numa coletânea de um autor, claro, é o gosto dele, né, são as preferências dele, e ele considera como um exemplo paradigmático de uma construção bonita, elegante, e que mostra uma certa genialidade do matemático envolvido, assim, existem outros coletâneos, por exemplo, tem o famoso livro que o Paul Erdős falava, né? Que o Paul Erdős falava que não precisa existir Deus, mas precisa existir um livro, onde estariam escritas as provas mais bonitas, mais elegantes de todos os teoremas. E aí 2 ex-colaboradores, que provavelmente são eles que têm números de Erdős 1, escreveram um livro chamado As Provas Estão no Livro, que é fantástico, tem uns teoreminhas assim bonitos e várias demonstrações assim que não é só o resultado que é bonito, mas a própria demonstração é bonita, assim. Então, assim, é aquela coisa da elegância que vem em 2 momentos. O resultado, no sentido que você, de repente, você conecta coisas que a priori poderiam não ser conectadas, isso é uma coisa que traz um impacto para a gente no sentido da estética da matemática, e outra coisa é a maneira com que você chegou lá, que aí é que tipo de coisas que você pôs à prova, que você usou para que você conseguisse chegar àquele resultado, e como que você encadeou essas ideias. E isso também é outra fonte de como que a beleza da matemática pode se expressar concretamente para quem é apreciador. Mas é engraçado porque a matemática é um tipo de arte que ela não pode ser apreciada por qualquer um. Por exemplo, qualquer pessoa pode entrar numa galeria de arte, olhar para os quadros e admirar e entender na percepção dela se aquilo é bonito ou não. Qualquer pessoa pode sentar num auditório e ouvir uma apresentação musical e perceber se aquilo, ela pode ter opiniões, se aquilo é bonito ou não. Uma pessoa que não é treinada em matemática, ela não tem condições de perceber a beleza da matemática, de apreciar, mesmo que seja só para apreciar, porque assim, você pode nunca ter feito alguma coisa em matemática, mas você reconhece quando ali tem matemática boa, ali tem matemática bonita. Mas para você saber fazer esse juízo de valor, você tem que ter um treinamento que não é qualquer um que tem. Assim, tem que ter um treinamento diferenciado para você reconhecer esse tipo de padrão, esse tipo de beleza. Então, eu quis apresentar esse resultado, assim, porque, como eu falei, aula de história da matemática, sem toda aula falar pelo menos alguma coisa de matemática, seria muito chato. Então, eu trago isto, e assim, agora, daqui para frente, o que eu vou falar são mais ou menos
uma tentativa de fazer um panorama agora do big picture, do que significou a cidade de Alexandria para a história da matemática, em particular. Não só a matemática, na verdade, Alexandria teve um florescimento cultural importante, mas para o desenvolvimento da matemática como a conhecemos hoje, o que esse período, que durou mais ou menos do ano 330 e poucos, foi quando foi fundada Alexandria. Até, vamos lá, final do século V, assim, eu pus como ponto final nesse florescimento de Alexandria a morte da Hipátia. Então, vocês vão ver a minha linha do tempo, ela tem um começo e um fim. Não quer dizer que ali foi o fim de Alexandria. Alexandria existe até hoje, como cidade. Lá. Inclusive, eu descobri que eles fizeram lá uma mega biblioteca. O governo egípcio, moderno, assim, na década de 90, fizeram uma mega biblioteca. Aliás, eles estão investindo muito nisso, na recuperação da cultura. Não sei se vocês viram, foi esse ano, no começo do ano, que eles fizeram tipo um desfile, que eles transferiram as múmias dos faraós de um... Eu vi isso. Meu Deus, muito grandioso, assim, foi um evento, assim, um negócio lindo, assim. Eu vi um pedacinho na TV. Então, assim, e eles têm razão de fazer isso, porque eles têm quase 6.000 anos de história para contar. Então, eles têm que fazer isso mesmo. E é bom que façam. Assim, é bom que um governo invista dinheiro para isso, para a cultura, para mostrar e para evidenciar essa herança cultural. Mas, então, eu vou, a partir de agora, falar sobre a história, né? Assim, eu vou pôr uma linha do tempo, mas eu vou ficar indo e voltando, porque agora a gente vai ter que falar. Hoje vocês vão ter que abrir a boca, não é possível que vocês não falem. Então, vamos lá, eu vou compartilhar de novo a minha telinha. Então, vamos embora. Tá. Fiz aqui uma cronologia alexandrina. Então, veja que eu pus a fundação. A fundação de Alexandria se deu em 331 antes da nossa era comum, e foi o próprio Alexandre, quando ele chegou no Egito, ele queria estabelecer uma cidade que fosse, no certo sentido, a capital esse império que ele estava fazendo ali daquela região, né? Pelo menos daquela região. Mas o Alexandre morreu muito precocemente. Em certo sentido, toda a conquista do Alexandre, desde quando ele saiu da Macedônia, até ter conquistado, batido quase nas margens do rio Indo, lá na Índia, e assim, pegando todo o norte do Egito e tal, isso deu talvez em pouco mais de uma década. Imagina, em 10 anos ele conquistou quase todo mundo conhecido da época. Assim, então, foi uma pessoa envolvida em muita... E também não foi assim, chegou, tudo bem, você quer ser meu vassalo? Eu estou conquistando você. Não, isso significa pau, significa batalha, significa assim, guerra, derramamento de sangue, significa muita coisa acontecendo. Então, e esse cara fez, só que ele morreu cedo, e aí um dos seus generais mais próximos, que é o Ptolomeu, que virou Ptolomeu I, que foi conhecido como Ptolomeu Sóter, que é o Ptolomeu Salvador, foi, num certo sentido, coroado como sendo... Ele era um sátrapa um sátrapa é um governador local dentro de um enorme império. Na verdade, esse império ficou dividido em regiões. Então, a região que hoje consideramos Egito, norte da África ali, seria dominada pelo Ptolomeu. Então, esse foi o primeiro que estabeleceu realmente a cidade de Alexandria e tal. Eu não sei exatamente quando que o farol, que na verdade é uma torre na ilha de Faros, então a palavra farol vem por causa da ilha onde estava situada, que é a ilha de Faros, e fica em Alexandria, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o primeiro
o Ptolomeu, assim, que talvez foi mais importante nessa história toda, é o Ptolomeu II, que era conhecido como Ptolomeu Filadelfo. Então, o Ptolomeu Sóter foi de 323 até 283, e o Filadelfo sucedeu até 246. Foi na época do Filadelfo que ele criou a biblioteca. Na verdade, ele criou o que se chama museu. E a palavra museu significa o templo das musas. As musas eram, na verdade, seriam entidades espirituais que iriam inspirar os homens a produzirem conhecimento. Então, as musas das artes, da escultura, da pintura, da música. Então, as musas tinham a ver com isso. Então, o museu era onde se encontrava a biblioteca. E essa biblioteca, então, e ele tinha uma política meio assim, todos os mercadores que passavam lá, se eles tivessem livro, ele meio que confiscava os livros, os escribas copiavam, só que ficavam com o original lá em Alexandria e devolviam uma cópia para o dono. Então, basicamente, essa era a política, e foi nessa época do Ptolomeu Filadelfo que foi, assim, que ele queria realmente fazer uma compilação, uma coletânea de todo o conhecimento do mundo. Inclusive, por exemplo, a Bíblia hebraica, que era escrita em hebraico e aramaico, foi traduzida para o grego nesta época, que é a chamada versão Septuaginta, porque foi escrita por 70 homens. Dizem que foi escrita por 70 homens em 70 dias, isso é uma lenda, assim, mas a palavra que se usa para essa primeira tradução grega é chamada Septuaginta. Então, e foi nessa época do Ptolomeu II, Filadelfo. Então eu errei, eu pensava que o Ptolomeu II era o Sóter, Ptolomeu Sóter é o primeiro, Ptolomeu II chama Filadélfia. Se vocês olharem numa da videoaula, eu acho que eu falei errado. Então agora estou corrigindo um erro, talvez que eu tenha falado na videoaula errado. Euclides talvez tenha atuado. O Euclides eu pus aqui umas datas mais ou menos de nascimento porque não se sabe que ele nasceu em meados do século IV e morreu em meados do século III. Quando que nasceu, quando que morreu, mas certamente ele foi uma das primeiras pessoas que foram usuárias e que foram talvez encarregadas, num certo sentido, desse museu. E ele tinha talvez algum cargo de importância lá dentro dessa hierarquia que administrava esse museu. Mas, por exemplo, ele morreu, sei lá, talvez ele não tenha tido muito tempo realmente dentro desse esquema que durou, vamos lá, todo esse período aqui. Claro, tem vários percalços, a gente vai chegar lá. Aí eu pus Arquimedes, a vida de Arquimedes está aqui, então ele tem um pedaço, talvez a infância dele seja mais ou menos contemporânea com Euclides, mas talvez Euclides e Arquimedes nunca tenham se encontrado pessoalmente. Fala-se que Arquimedes tenha estudado em Alexandria na sua juventude, que também pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que Arquimedes nunca tenha saído de Siracusa, mas, de qualquer forma, a sua obra era conhecida em Alexandria. Ele conhecia pessoas porque ele mandava cartas para pessoas que provavelmente moravam, que trabalhavam em Alexandria, e essas correspondências são as obras. Então, se vocês que vão fazer o seminário de Arquimedes sabem que as suas obras tinham um caráter epistolar. Uma pessoa que certamente era não é um burocrata, mas um funcionário público, era o Eratóstenes. O Eratóstenes foi um dos primeiros curadores, sei lá, da biblioteca, do museu de Alexandria, e então ele tinha realmente um caráter, assim, oficial de
servir naquele lugar, e ele tem as suas histórias lá de que ele conseguiu, nesse período que ele trabalhou, já talvez o Eratóstenes, já dentro que ele passou pelo Ptolomeu II e pelo reinado de Ptolomeu III, Euergetes. Então, provavelmente, Eratóstenes e Apolônio, que foram contemporâneos, pelo menos em uma certa época, dentro do reinado de Ptolomeu Euergetes, que é o Ptolomeu III. E essa talvez fosse a época que eu vou chamar assim de época de ouro da matemática grega. Então, assim, esse é um período que tem Euclides, Arquimedes, Apolônio e Eratóstenes, vamos lá, 4 gênios da antiguidade que eram mais ou menos contemporâneos, assim, tem uma certa interpolação entre as vidas desses sujeitos, mas também aqui, outros caras que eu não pus aqui, mas o Nicomedes, o Diócles, todos viveram mais ou menos beirando essa época, entre o reinado de Ptolomeu II e o reinado de Ptolomeu III. Grandes partes dos matemáticos que a gente conhece estão aqui. Mas tem outros aqui no século I e no século II antes de Cristo, como, por exemplo, eu não falei de Hiparco. Hiparco, que foi o criador da trigonometria. Então, Hiparco deve estar aqui por 100 e poucos antes da nossa Era Comum. Então, mas de qualquer forma, toda essa primeira era aqui, antes da nossa Era Comum, foi a era que eu chamo de Era de Ouro da matemática grega de Alexandria. Em 48, foi uma batalha que ocorreu no Mediterrâneo entre Júlio César e Pompeu. E ela se deu nos arredores de Alexandria, assim, no mar Mediterrâneo. É uma batalha naval, mas tem um episódio que Júlio César mandou incendiar o porto de Alexandria, mas esse incêndio do porto, então ele não mandou incendiar a biblioteca, mas esse incêndio do porto se alastrou pela cidade e foi o primeiro grande incêndio do museu da Biblioteca de Alexandria, que foi no ano 48 a.C. Então, e talvez esse incêndio tenha sido talvez o mais, porque assim, até aqui, nesse reinado de Ptolomeu Filadelfo, talvez aqui tenha se conseguido um acervo para a biblioteca de milhões de exemplares de coisas que talvez nesse primeiro incêndio tenha se perdido tudo. Inclusive, quem teve a oportunidade de assistir o filme da Hipátia fala sobre o Aristarco de Samos, que era um sábio que foi o primeiro a propor um modelo heliocêntrico. E pelo que dava a entender, no filme, que era uma época aqui, já no final desse século IV, começo do século V depois de Cristo, não existia mais esse livro, que estava na grande biblioteca e que, pelo incêndio da biblioteca, foi destruído para sempre. Então, muita coisa, talvez a gente não tenha nem noção do que existia aqui, dessa primeira época, que foi destruída já nesse primeiro incêndio. E num certo sentido, esta fase grega, esta fase dos reinados ptolomeus, acabou em 30 antes da nossa Era Comum, com a morte de Cleópatra. Então, Cleópatra foi a última rainha dessa linhagem ptolomaica. Não confundir esses Ptolomeus aqui com o Cláudio Ptolomeu, que foi um dos maiores astrônomos da antiguidade. Provavelmente esse sobrenome Ptolomeu é porque talvez ele fosse realmente de uma linhagem familiar que descendesse desses Ptolomeus aqui, mas ele não tinha, esse Ptolomeu aqui do século II depois de Cristo não tinha nenhum poder político, ele era só um intelectual, enquanto esses Ptolomeus aqui não eram grandes intelectuais, de fato, assim, quer dizer, eles eram pessoas que incentivavam a cultura e a arte e as ciências através de ter esse museu e essa biblioteca, mas eles não eram, esses eram os caras que pensavam, de fato, e esses eram os caras que mandavam. Agora que esse era o cara que pensava.
quem mandava aqui agora já não estava nem aqui, já estava em Roma. Então, só para diferenciar um pouquinho. Bom, vou dar um tempo aqui, eu vou interromper aqui, vamos talvez parar nesse momento aqui, dessa primeira fase, então, que eu chamei de Era de Ouro. Então, é claro que, como eu falei, faltou muita gente. Então, se vocês quiserem fazer comentários, perguntas, a gente pode discutir um pouquinho esse primeiro momento aqui. Ah, não é possível que ninguém tem nada para falar. Vocês não leram nada, os textos, o livro do Boyer, ninguém tem nada para comentar? Vamos lá. Fala, Lebole. Uma dúvida que eu queria tirar com o professor, que também tive conflito de data aí, o período áureo que o professor faz referência, ele é esse período, porque, pelo que eu estava lendo também, a história com a história da matemática parece que tem a ver com o período áureo, ao mesmo tempo que tem um declínio grego. E aí, tem um pouquinho de Aristarco que eu acho que teve uma importância ali, só que o que eu queria perguntar para o professor é o seguinte, o período áureo, o áureo, ali naquela linha do tempo que o professor fez, seria só os 4 primeiros ali? Ou toda... Bom, é que assim, é que a gente acabou abordando aqueles, mas não quer dizer que ficou um vácuo depois. Sempre teve, mas como eu falei, teve Hiparco e tal, mas é que assim, não dá, e assim, para discutir todo, senão a gente poderíamos fazer uma disciplina só, História da Matemática Grega. Assim, aí a gente não ia falar nada. Então, eu meio que estou fazendo uns cortes, porque, assim, tipo, o que é mais relevante, e mais, talvez o mais importante, o que é mais relevante e o que sobrou. Sim. O que sobrou para nós. Então, hoje a gente sabe, a gente tem os elementos do Euclides, a gente consegue pegar esse livro e ler, a gente, mesmo que não entenda, a gente tem as obras do Arquimedes, a gente tem as contas do... também, né? E tem um Almagesto, exatamente. Na verdade, Almagesto. Porque é um J ali, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, todos esses livros que sobraram, e a gente vai falar do cara mais importante da antiguidade em termos de documentação, que é o Pappus. O Pappus... O Pappus a gente só sabe de muita coisa que aconteceu na matemática grega por causa do Pappus. Isso. O Pappus, ele tem sobrou um volume grande, e olha que perdeu ainda muita coisa dos livros que ele escreveu, mas o que sobrou, assim, a gente sabe dessas coisas do conchoide, assim, dessas coisas que eu falei, muitas das construções que eu fiz aqui, do Arquitas e tal, a gente sabe porque o Pappus estava comentando o Eudemos de Rhodes, então, quer dizer, que foi quem escreveu lá na época de Aristóteles sobre a matemática, e o Pappus, ele fez, não só contou historinha, que tem o Próculos também, que também fez um comentário sobre Eudemos, e que a gente sabe muito da história que existiram esses caras por causa do Pappus e do Próculos. O próprio Pappus... perdão, professor. Então, mas o Pappus era mais matemático, o Próculos, ele era mais quase que um filósofo, um historiador, ele não tem matemática nova, enquanto Pappus era um geômetra no sentido literal, ele era um cara brilhante também, que tem resultados próprios dele. A própria coleção, acho que são 8 livros que compõem a coleção matemática de Pappus, né? Ele fala sobre tanto os elementos, quanto o Almagesto e aquele planisfério de Ptolomeu. Da geografia, né? Isso, e aí para mim a obra dele é como se fosse um guia geométrico, sabe? Mas assim, professor, sobre o Eratóstenes, é assim que se pronuncia? Isso. Eu achei que ele teve Claro, né? Então, assim, resumindo a minha opinião, eu acho que o período áureo teve uma grande importância no que diz respeito não só para a geometria, eu acho que Hiparco, Ptolomeu... o Ptolomeu já está mais... esses já estão na segunda parte. Na segunda, né? Esses, assim, para mim... Tanto que eu falei, eu acho que até uma vez o professor disse que ia comentar esse dia, né? Eu falei que
tem uma frase, William Well, alguma coisa assim, o cara fala que se os geômetras não tivessem estudado as seções cônicas, Kepler jamais teria superado Ptolomeu. E eu acho que não só isso, mas, por exemplo, quando a gente olha coisas do tipo a teoria de bifurcação, estudada por Poincaré, eu acho que é uma coisa atual e tem até problemas em aberto no que diz respeito a potenciais mínimos e equilíbrios instáveis e estáveis. Eratóstenes, lá para os seus 270 e pouquinhos, assim, antes de Cristo, já parece que já tinha uma medição, já tinha uma conclusão sobre a Terra não ser... Não é que a Terra não ser plana, mas já tinha uma conclusão sobre o perímetro da Terra, alguma coisa assim, medindo a distância entre duas cidades e tudo mais. Sim, a história do Eratóstenes assim, até tem a melhor versão que eu conheço, até vou achar esse vídeo, do Carl Sagan. O Carl Sagan, ele mostrando o poço lá no Egito, em Siena, que no meio-dia do solstício de verão, não fazia sombra. Uhum. E Siena fica a 800 quilômetros, mais ou menos, ao sul de Alexandria. E em Alexandria tinha sombra, meio-dia do dia mais longo do ano tinha sombra, uma sombra de 7,5 graus. Então, quer dizer, 7,5 graus que dá uns 50avos da circunferência. Então, se 800 quilômetros dava uns 50avos, então dava 40 mil quilômetros. Quer dizer, eu estou fazendo umas aproximações assim, eu não sei se são bem esses os números, mas ele achou uma coisa entre 39 mil e 40 mil quilômetros, que é mais ou menos o que a gente conhece hoje, assim, uma aproximação até boa pelo que a gente tem hoje. Mas tinha uma outra aproximação, que era do Posidonius, que era também famosa, que é muito menor. Tinha uma questão do laboratório 2 assim, do Eratóstenes, assim, porque aí os raios solares vêm todos paralelos, então por isso que aqui se você está mais tortinha, aí faz sombra, enquanto ali você está bem retinho, não faz sombra. Mas o Posidonius, ele media pela altura de uma estrela lá, e aí ele chegava à conclusão que teria o que seria mais ou menos uns 18 mil quilômetros a circunferência. E, na verdade, Cristóvão Colombo, olha só, a América foi descoberta por causa de um erro, porque, na verdade, assim, o Cristóvão Colombo, ele se apoiava na medição de Posidonius, que todo mundo conhecia tanto de Posidonius quanto de Eratóstenes. Só que a igreja não era terraplanista, a igreja sabia que a Terra era redonda, mas eles acreditavam que a Terra era gigantesca, que é mesmo, e que tinha a circunferência mais ou menos do que o Eratóstenes falava. E aí, mas o Colombo falou, não, eu vou lá, eu vou para o leste, vou para o oeste e vou chegar na Índia. E só que ele chegou não sabia que tinha um continente no meio do caminho, né? Entre a Europa e a Índia, indo pelo oeste. Mas o fato é, se ele não tivesse certo de que a medida do Posidonius era a medida que ele achava correta, ele nunca iria começar uma empreitada. Porque se ele pensasse assim, a quantidade de tempo que eu vou navegar é muito maior do que, por exemplo, imagine que não tivesse América e ele soubesse que há distâncias mais ou menos corretas, que seria atravessar todo o Oceano Atlântico, mais o que corresponderia a toda a América do Norte, mais todo o Oceano Pacífico, de barco. Ia levar muito mais de um ano, e assim, em alto mar, sem ter onde parar, e nem não teria condições de você pôr mantimentos e para sobreviver uma viagem tão longa em alto mar. Então, quer dizer, seria um suicídio. Se não existisse a América, realmente o Colombo tinha morrido em alto mar e ninguém tinha chegado a lugar nenhum. Então, mas isso por causa de disputas a respeito da medida da Terra. Existiam outras medidas, e essa do Posidonius era menor, e eles achavam que era essa que realmente... E o Colombo tinha certeza que era essa que dava certo, por isso que ele se arriscou. Aí... se eu não me engano, as coisas que Apolônio escreveu chegou nas mãos do Kepler, eventualmente, né? Porque, as obras do Apolônio foram quase plenamente
conservados, assim, muito embora não tivesse versão impressa até o século XVI, mas tinham cópias gregas que eram conhecidas na Europa e tinham cópias vindas pelo árabe, pela Península Ibérica. Muito da matemática grega, Euclides, Arquimedes, Apolônio, vinha pela tradução árabe. Então, mas na Europa se conhecia essas coisas. E aí eu tenho um pressentimento de que teve um grande pico assim da geometria nesse período, e eventualmente, a partir daí, não era mais matemático em si, mas era mais para o lado, uma pegada astronômica, né? Que se teve o período grego. E aí, que nem eu falei, o Eratóstenes, por exemplo, se for pegar a importância da suposição dele, a partir daí, porque o que eles pensavam, né? A Terra gira, né? Em termos de geometria. Se gira, então existe alguma força que joga coisas da Terra para fora. É o que eles chamavam, o que hoje a gente chama de força centrífuga, mas os físicos falam que isso não é uma força, é uma pseudo-força, enfim. E aí, a partir disso, os matemáticos tentavam formular modelos de formatos da Terra. Então, até o próprio Isaac Newton, ele errou o formato da Terra, né? Ele achava que o formato da Terra era um, mas, no fim das contas, o Poincaré que continuou com a teoria da bifurcação, porque levou-se em consideração de que a velocidade da Terra não era constante, né? Conforme ela girava, essa velocidade dependia de um parâmetro, né? A velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio da Terra. E aí, bom, a contribuição, então, da geometria, eu acho que para esse período áureo, a gente talvez só tem estudos e medições de satélite, coisas como GPS, coisas como precisão, né? Nessas tecnologias, por conta desses caras. Então, eu acho que talvez tenha sido um dos períodos mais importantes aí para a história, não só para o período grego, mas para a história da matemática como um todo. Sim, certamente a matemática de hoje ela é muito devedora desse passado. A gente tem que olhar com certo distanciamento de não subestimar, quer dizer, esses gregos eram burros, não, certamente assim, não sabiam, fizeram muita coisa importante, e não superestimar. Eles inventaram o cálculo, ou eles inventaram a geometria analítica antes, quer dizer, podia até ser que fosse, mas não foi. Assim, não foi por motivos que a gente já discutiu aqui, talvez questão de notação, questão de como que eles entendiam as grandezas, tal, e isso talvez foram obstruções teóricas mesmo, obstruções epistemológicas de por que na Grécia já não surgiu o cálculo diferencial integral, porque eles falavam de tangências, e os gregos falavam de tangentes a curvas também, falavam de cálculo de área de coisas complicadas. Então, por que não surgiu o cálculo diferencial integral lá? Faltava alguma coisa, alguma coisa que era conceitual, que não era assim, não era falta de inteligência, não era falta de capacidade desses caras, porque, imagina, um Arquimedes hoje em dia seria cara que teria ganho 3 medalhas Fields, assim, sei lá, se o Arquimedes vivesse no tempo atual, assim, com aquela criatividade toda, assim, com aquela obra toda, acho que o cara teria enfiado umas 3 medalhas Fields, assim. Então, quer dizer, mas era alguns obstáculos que eram conceituais mesmo, intrínsecos à própria matemática que eles faziam, que impedia eles de perceberem certas coisas que hoje a gente percebe. Mas não é que a gente é mais inteligente que eles, é porque a gente acabou tendo alguns conceitos que nos levaram a certos desenvolvimentos que eles não tinham esse conceito, não tinham acesso a esse conceito. E isso é importante a gente ressaltar. Eu acho, professor, que muito do... eu acho que eu tô falando demais, né? Desculpa. Mas pode continua aí, mas eu quero ouvir outras pessoas também. O Menelau, para mim... Menelau ou Menelaus? Bom, depende. Se você... Romano certamente chamava ele de Menelaus. Se fosse grego, chamaria de Menelaos, né? Porque os gregos têm... E a gente chama de Menelau, mas... que nem o papo. Eu sempre falei papi Gudin, mas... Gudin é cigarro. Não.
O Gul'dan é Gul'dan mesmo, agora, que é um cara suíço do século XVI. Mas na verdade, papi é porque é do papus, isso é genitivo no latim. Entendi. Tá. Collectione papi, aí é a coleção do Papa. Tava querendo dar uma de fluente, então. Então, o Menelau, professor, ele para mim também, porque assim, muito da matemática às vezes era por conta de um contexto histórico. Por exemplo, guerra. Arquimedes acabou fazendo armas porque os romanos estavam invadindo ali e passava por, né, acho que eles estavam invadindo porque estavam guerreando com invadindo Siracusa mesmo, mas porque Siracusa era aliada de Cartago. Era aliada de Cartago, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que a necessidade fez o matemático na época. Então, por exemplo, as navegações. Não se sabia muito, por exemplo, aí eu não sei sobre desigualdade triangular, quadrados mínimos, que tinha na época, mas assim, eles precisavam sempre, eu creio, que no fim das contas, os navegadores queriam encontrar o menor caminho e tudo mais. E aí teve todo um estudo por Menelau, porque Menelau teve uma obra muito... Esférica. Dos 3 livros, né? As esféricas, né? E aí ele teve um estudo muito grande sobre a trigonometria das cordas. E aí, com essa obra esféricas e a trigonometria das cordas, as navegações ganharam um up, digamos assim, na época. E aí, por exemplo, muita gente só conhece o Menelau por conta do teorema de Menelau, lá, que tem o teorema de Seva, que é parecido, né, por conta das proporções, segmento. Sim. Mas, assim, ele teve uma contribuição para as navegações absurda com essa trigonometria das cordas. E aí, poxa, então, assim, a matemática, creio eu, não teve um grande avanço só para a matemática, mas sim para a história, para o avanço dos países como um todo também, né? Sim. Mas a navegação, assim, é que a navegação ali ainda é diferente. Quando começarem as navegações, a gente acha que vai ter que falar isso, quando começaram as navegações mesmo, 1500 e tal. Sim. Aí precisava de outras coisas, que aí foi inventar, por exemplo, a projeção de Mercator, que foi a projeção mais importante, porque a projeção de Mercator, ela tem uma função. Se você traçar uma linha reta lá, é a trajetória que você faria se você põe a bússola, você deixa a bússola sempre com um ângulo fixo e você vai navegando, você está navegando sobre a loxodrome, aquela curva que é formada, chama-se loxodrome. E não é a curva na curva de menor distância, mas é uma curva que pelo menos você sabe, estou deixando aqui parado a bússola nessa posição, então vai aqui que dá certo, que você vai chegar lá porque no mapa você fez uma linha reta. Basicamente essa era a ideia. Mas vamos só... Ninguém mais quer falar? Não é possível. Vai, Samara, fala. Pronto, levantei a mãozinha. Professor, a discussão toda me faz pensar em um monte de coisas, mas não sei necessariamente o que se cabe ao que a gente está tentando discutir, mas enfim, vou largar o que eu estava pensando. As coisas que o Lebord estava falando da era é mais importante para tal setor lá da matemática desenvolvida lá e tal, e aí eu me peguei pensando em alguns textos que a gente lê da matemática, desenvolvimento da matemática, que é aquela coisa, a matemática, os textos falam que a matemática, ela existe, ela está aqui, e a gente está aqui para descobrir ela. Então, acontece que eles descobriram essas coisas naquela época, mas pode ser que também em outros lugares tenham sido descobertas a mesma coisa, só que não foi registrado. Não, e foram registrados, você sabe que na Índia e China tem muita coisa, assim, na China tem vários registros de triângulo de Pascal, coisa assim, que não é tão antigo, assim, tem coisas muito antigas da Índia, mas assim, grande parte do desenvolvimento assim, que a gente conhece da Índia e China é mais ou menos já dentro da nossa era comum, assim, mas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, mas tem coisas em outras, pelo menos nessas grandes civilizações do Oriente, que é a Índia e a China, que tinham já uma cultura estabelecida, língua, tal, então tinha espaço para desenvolvimento dessa coisa matemática, não é tanto então, assim, um vácuo, só existe ali, existem coisas, agora, toda civilização acaba produzindo sua matemática. Sim. Aí tem o pessoal que estuda etnomatemática, que é um assunto que, assim, mas por que lá não tem Euler? Podia ser que não quer dizer que não tenha alguém com a inteligência do Euler numa tribo lá
sei lá, uma tribo indígena da nossa Amazônia aqui, ou nos aborígenes da Austrália, não tem alguém com a inteligência do Euler, mas não vai ter o substrato cultural necessário para produzir aquele tipo de matemática, mas certamente as coisas existem dentro das possibilidades possíveis daquele meio. Então, sempre vai ter. E aí eu estava pensando nas outras coisas que nem o professor falou ali, que ele considerou a medida da Terra por causa de um método que achou que era mais curto e tal. E aí vê como a matemática, querendo ou não, ela é sempre baseada em alguma coisa que se toma como verdade. E aí depois vai se desenvolvendo para ver se vai dar certo ou não. Sim, e aí ali ele viu que não deu certo e acabou que errou, mas chegou na América, né? E isso a gente vê em vários tipo, aquela coisa do tome isso como verdade. E parte disso vai tentando mostrar, né? E ali ele tinha tomado como verdade e tentou mostrar e não deu certo a medição que eles tinham lá. E não sei, só me destacou isso que eu acho interessante, que acontece em vários outros setores, e daí a gente estava discutindo isso na aula hoje de manhã de metodologia, e eu linkei com o que a gente estava falando aqui. E bacana. Aí encaixou, sabe? Daí eu fiquei pensando no que vocês dois estavam falando, e no desenvolvimento da matemática, e como a gente parte de uma base, que às vezes essa base depois acaba que não se prova a verdade, daí depois ou se prova, se desenvolve outras matemáticas, tipo, outras matemáticas não, que é a mesma matemática, né? Mas outra aplicabilidade nisso. Daí, foi isso que eu fiz, tipo, como eu falei, pensei várias coisas que vocês estavam falando, não sabia o certo que se encaixava. Mas é legal de conversar e saber que eu sou meio perdida nessa coisa de linha do tempo. Sim. Coisa histórica, sabe? Tipo, ainda começa antes de Cristo ali, que vai, né? Aí eu já me bugo de vez ali. Então, a linha do tempo do professor me ajudou a compreender um pouquinho melhor. Sim. Onde que estão as coisas. Legal. Tá. Deixa eu só comentar uma coisa da Samara, que a Samara, assim, ela falou, então, depois eu passo para o Lebole, a Lívia também. Vou passar primeiro para a Lívia, tá, Lebole? Porque a Lívia não falou até agora. Então, tem duas questões que talvez para um grego, ou mesmo para uma pessoa do Renascimento, ou até o século XVIII, não estava bem clara a distinção entre a matemática que se faz por abstração, por exemplo, tipo teoria dos números, e a matemática que se faz para a aplicação, para descrever fenômenos físicos. Então, o Euler, o Gauss, todo mundo, eles mexiam desde a teoria de números até o Gauss, ele fez uma coisa meio de topógrafo, aquela coisa ele foi fazer a geodesia, né, calcular, e com isso ele inventou a parte que hoje a gente chama de geometria diferencial, assim, os fundamentos dessa coisa da geometria diferencial, de teoria de superfícies, começou lá por causa de uma coisa engenheirística mesmo. Mas existe, hoje a gente consegue fazer meio que a gente consegue ver essas duas camadas conceituais. A camada do conceito, dos símbolos matemáticos das nossas intuições matemáticas, como que essas coisas se conectam para descrever objetos abstratos, e como esta linguagem matemática se consubstancia para a descrição da realidade física. E cada vez que a gente faz isso, sim, abstração e aplicação, essa aplicação muitas vezes não é exata, porque a natureza ela é um juiz implacável. Você pode vir com o modelo mais bonito, mais elegante, mas você chega lá, vai olhar na sua realidade, se não corresponde àquilo, então você tem que jogar fora a sua teoria, mesmo que ela fosse elegante, bem elaborada matematicamente, porque não é daquele jeito. Então, mas você tenta você construir uma rede conceitual de tal forma que você consiga colocar em cima da realidade que mais você consiga descrever e consiga não só descrever, como prescrever, como você consiga prever novas coisas. E a força, então, de uma teoria científica, de uma teoria, ela está não assim, muito mais do que na beleza ou na elegância da formulação, mas está muito mais no poder de previsão de fenomenologia nova. É aí que você vê quando que o seu modelo abstrato, teórico, correspondeu
bem a realidade, mesmo que ele seja meio clumsy, mesmo que ele seja meio... Mas aquilo que funciona, então, é aquilo que tem que ser. Então, mas vamos passar para a Lívia. Não, eu pensei em várias coisas também, assim, eu vou meio que além da Samara, que eu começo a viajar muito, eu não guardo datas, assim, tipo, eu não vou falar igual o Lebole, porque ele fala um monte de nome, um monte de coisa, eu não acho que eu tenho tanto, assim, eu nem sei tanto, mas acho que vou ir de trás para frente agora, que através do que o senhor falou, eu pensei muito agora na questão da matemática pura, né, e de sempre questionarem, tipo, mas por que você estuda isso se não vou usar em nada, não sei o quê, e sempre acalenta meu coração as questões que, tipo, às vezes demora muito, mas em algum momento ela sai, e daí você vê, igual o senhor falou, aquilo lá se encaixando e tendo uma utilidade, assim, né, conforme as tecnologias vão avançando, enfim. Isso agora do final do que o senhor falou, mas eu estava pensando muito na questão histórica, assim mesmo, igual eu falei, eu me perco um pouco, então foi bom também para mim o senhor fazer a linha do tempo, e o que tanto que se perdeu, sabe? Eu fico sempre pensando muito isso, eu não sei se eu sou muito apegada às coisas que não chegaram, mas assim, até no começo eu estava achando ali da linha do tempo, né, que tinha aquele espacinho, e eu fiquei pensando, nossa, por que tem... Aí o senhor depois falou, né, que não, que tem outras pessoas, mas que o senhor fez aqueles recortes. Mas eu fiquei pensando que não tinha tantos, assim, né, não era uma época que teve tantos matemáticos. E daí, quando eu fui ver o próximo ponto, assim, da linha do tempo, era a biblioteca ter queimado, né. Então eu fiquei pensando, nossa, talvez esse pedacinho aqui não deve ter tido tantos, assim, que a gente conheça hoje, talvez por causa de ter pego fogo, né? Pode ter tido muito mais pessoas que talvez a gente nunca ouviu falar, e nunca ouvirá, e que tenha vivido lá. Mas certamente, assim, tem muitas, entre o final lá de Apolônio e tal, até aquela hora, existiram, sim, pessoas que a gente sabe o nome, inclusive, que poderia ser colocado lá, podia estar mais coloridinha a minha linha do tempo, assim, mais cheia de vidas. Fala, Lebole. Sim. Não, é basicamente isso, assim, eu achei legal também que o senhor falou, que a gente sempre brinca, essa Samara, que a gente tem outra matéria que também vai trabalhando sobre isso, e o professor falou uma coisa muito parecida com o senhor, que foi essa questão de as pessoas, a gente às vezes usar de argumento que uma pessoa não teve acesso, sei lá, à universidade, e daí ela ia ser o novo Einstein, o novo não sei o quê, e daí ele falou, não que eu não seja a favor, eu sou a favor que todo mundo tenha acesso, mas esse é um argumento falho, né? Porque a pessoa não ia, se ela não tiver tudo, assim, se ela não tiver nos ombros de quem se apoiar, ela não teria, assim, conseguido descobrir essas coisas. Enfim, achei muito legal, porque foi muito parecida a fala, assim, foi muito... Antes do Lebole falar, deixa eu só comentar uma coisa. O lugar mais exótico que eu já fui na vida foi a Ilha da Páscoa, lá no meio do Oceano Pacífico, e onde tem os moais, aquelas estátuas gigantescas de pedra. Então assim, muito legal, assim, uma ilha muito menor que Florianópolis, assim, basicamente, e só tem pedra, capim rasteiro, não tem floresta e vulcão, basicamente é isso a ilha. Mas tem uma coisa interessante, todos os moais mais ou menos tinham um estilo próprio, aquele narizão tal, tinha uns que tinha chapéu, outros que não tinha, mas aí tinha um moai lá no meio, sim, diferente de todos. E aí a guia estava falando assim, esse cara aqui que fez era o Picasso desse povo. Quer dizer, era um cara que ele esculpiu, mas ele não esculpiu dentro do paradigma da arte dos outros que estavam lá. Ele fez um negócio que era diferente, que talvez as pessoas que moravam lá e que faziam as esculturas, você está perdendo seu tempo fazendo essa porcaria aí, vamos fazer os nossos aqui. Mas ele, no certo sentido, talvez fosse essa pessoa genial, fosse o Picasso da época lá, fosse o cara que estivesse revolucionando a arte de fazer aquelas estátuas, assim. Isso é uma coisa interessante. Então, a genialidade, a inteligência existe em qualquer parte do mundo, em qualquer época, porque nós, nesse sentido, somos iguais, assim, quer dizer, então sempre vão aparecer pessoas, assim, extraordinárias e que vão fazer feitos extraordinários, mas aí você tem que colocar dentro do contexto. Aquele Moai, daquele jeito, lá, diferentão, era, num certo sentido, um feito extraordinário dentro do paradigma daquilo que eles estavam fazendo.
Então, é a inteligência se mostrando. Fala, Lebole, você ia falar alguma coisa ainda? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que ia falar sobre o Ptolomeu, professor. Então, mas vamos então segura aí, porque eu quero mostrar o resto da... Quero mostrar claro, achei que tinha terminado. Tá, porque assim, eu falei só da metade, aí depois, Sim. Aí o Heron. Tá. O Heron é um cara que, assim, eu achei impressionante quando eu descobri, eu não sabia quando que o Heron de Alexandria tinha vivido. Ele foi contemporâneo de Cristo, por exemplo. Ele é do primeiro século e da nossa era. Aí tem o Menelau, Ptolomeu. E o Ptolomeu, ele tem uma certa intersecção na vida com o Menelau. E o Ptolomeu talvez seja, quer dizer, para mim, eu acho o Heron o mais genial, num certo sentido. Mas o Ptolomeu, ele é a coroação de uma tradição, não só tradição geométrica, vinda desses gigantes aqui, como de uma tradição astronômica. Todos esses caras aqui, bem ou mal, também flertaram com a astronomia, em grau maior ou menor. Mas aqui nesse lugar que eu pus quase como se tivesse um vácuo, não tem um vácuo, tem muita coisa acontecendo aqui, muita gente pensou coisas astronômicas. E o Ptolomeu, a obra chama-se Sintaxis. Sintaxis quer dizer um compêndio, o tratado de matemática. E aí foi começado a chamar Remegalê Sintaxis, quer dizer, o grande tratado, ou então Remegistes Sintaxis, e aí esse megiste, que seria o superlativo, o maior dos tratados, que aí foi traduzido para o árabe como Almegiste, que aí deu origem ao Almagesto, que é como a gente conhece hoje a obra do Ptolomeu. Então, o título que a gente tem do Ptolomeu é um título árabe. Então, lembrando que em grego é Sintaxis, basicamente o nome da obra de Ptolomeu, que é uma obra que tem matemática, por exemplo, aquele famoso teorema de trigonometria de Ptolomeu das cordas, dos quadriláteros inscritos, e que com isto você consegue determinar as fórmulas de soma e diferença de seno e de cosseno. Então, essas coisas está tudo lá no Ptolomeu. Quer dizer, embora a gente, com notação diferente, com convenções diferentes, mas basicamente é isso que está lá. Então, mas o Ptolomeu, ele tem um outro aspecto interessante. Então, o Ptolomeu, ele coroa, num certo sentido, esse esforço de matematizar a natureza, assim, e a matematização dele é complexa, porque ele sabia dos movimentos dos planetas. Planetes, em grego, significa errantes, são aqueles que ficam perambulando no céu, então por isso chamam-se planetes, os planetas. E aí, como que ele fez para descrever? Ele pensava que as órbitas eram circulares, mas ao invés do planeta estar na órbita, tinha um outro círculo girando, e às vezes dois círculos, um círculo e outro círculo girando em torno daquele círculo, e o planeta estava, na verdade, acompanhando a órbita do terceiro círculo para dar conta de explicar por que ia e voltava, determinada época do ano estava indo mais para a esquerda, depois volta, depois vem. Então tem essas coisas, e no certo sentido, explica, e ela é boa. O geocentrismo ptolomaico explica, você consegue fazer navegação com aquilo, você consegue prever eclipse com aquilo, você consegue fazer as coisas que do dia a dia, da prática, da vida, você consegue. Você não consegue pegar um foguete e mandar uma sonda Voyager e mandar para o fim do sistema solar com aquilo, porque aí você está mandando para o lugar errado. Mas você consegue prever todas as coisas, fenômenos astronômicos, de mudanças de estação e tal. Ele sabia dessa coisa do que a gente hoje conhece como sendo o desvio do eixo terrestre, que o eixo da Terra ele tem uma inclinação de 23 graus. Isso eles sabiam que tinha essa inclinação do eixo.
da Terra, em relação ao eixo onde se giravam as outras corpos celestes. Então, então, Ptolomeu, é claro, e assim, se a gente visse a órbita de um planeta fazer a cara do Homer Simpson, você conseguiria fazer com epiciclos. Por quê? Porque, na verdade, isso é o começo da análise harmônica. Quando você faz séries de Fourier, você consegue aproximar qualquer função periódica por soma de funções trigonométricas, de seno e cosseno. Então, basicamente, você está pondo um epiciclo em cima de outro epiciclo, em cima de outro epiciclo. Tem um vídeo muito bacana do Tree Blue One Brown, que eles fazem exatamente isso. Acho que ele faz a cara do Homer Simpson, usando um monte de epiciclos, e basicamente ele está fazendo a decomposição em soma de componentes de Fourier do que seria a cara do Homer Simpson. Então, assim, você consegue fazer qualquer coisa com epiciclos. Então, mas só que não é a explicação mais simples. E isso vai aparecer depois dentro da filosofia da ciência, a navalha de Ockham, né, que, dentre todas as explicações possíveis para um fenômeno, a explicação mais simples, em geral, é a correta. Então, mas isso vem depois. Então, quer dizer, a astronomia ptolomaica é super boa. Mas eu não poderia deixar de falar, antes de encerrar, do Pappus, e para mim o Pappus é o cara que, assim, se não fosse ele aqui, quer dizer, ele era um geômetra, de fato, com a estatura intelectual, talvez dos primeiros lá da Era de Ouro, mas ele tem também o mérito de ser o cara que nos apresentou, num certo sentido, um panorama completo de tudo que aconteceu na matemática grega. Tanto que o livro dele chama-se Sinagoge. Sinagoge, que significa coletânea, coleção, assembleia. Tanto que a palavra sinagoga é usada atualmente para a assembleia, para a reunião das pessoas seguidoras da religião judaica. Então, sinagoge, que significa isso, é a coletânea de toda a matemática produzida até então. Então, e por causa dele que nós sabemos muita coisa que aconteceu, senão teria se perdido totalmente. Em 391 depois de Cristo, teve o segundo incêndio, e o que aconteceu? Aconteceu que já tinha sido feito o edito de Teodósio, o imperador romano, porque até naquele momento, depois de Constantino, já o Império Romano tinha meio que se dividido entre Império Romano do Oriente e do Ocidente. Então tinha dois imperadores, um que governava em Roma e outro que governava a partir de Constantinopla. E esse imperador que governava a partir de Constantinopla tinha dado um edito de que a religião cristã tinha se tornado oficial e os templos pagãos tinham que ser proibidos. Então, todos os templos de religiões pagãs, então incluídas as antigas religiões egípcias, dos deuses egípcios, as antigas religiões greco-romanas, os deuses greco-romanos, tinham que ser fechados, abolidos. Então, foi nessa época que teve uma invasão do Serapeum, que o que tinha sobrado do primeiro incêndio da biblioteca, lá no ano 48, então, aqui tinha o Museum. Aqui era o Serapeum, que era o templo de Serapis, que era um deus egípcio, mas com características greco. Assim, aquela coisa do sincretismo cultural e religioso que tinha aparecido na época do helenismo, né? Quer dizer, essas misturas de deus, assim, esse isomorfismo canônico que existia entre as religiões de um e de outro. Esse Deus que a gente conhece é esse Deus que vocês conhecem, então é o mesmo nome, que só muda o nome, mas é a mesma entidade. Então tinha esse Serapeum, que era o templo de Serapis, e onde tinha o que tinha restado da primeira biblioteca. E aí foi onde teve o segundo incêndio. Então, nessa época, o bispo, o patriarca de Alexandria era Teófilo, e o Teófilo morreu, depois ele foi substituído pelo
Nossa, agora fugiu o nome dele, nossa, meu Deus, como é que é o nome se alguém, por favor, me ajuda aqui, que agora eu Você quer lembrar o nome de quem, professor? do patriarca de Alexandria, do tempo da Hipátia. Depois do Teófilo, veio Cirilo. Cirilo é o patriarca de Alexandria que sucedeu Teófilo. O sobrinho dele. Isso. E o Cirilo, então, foi no episcopado de Cirilo, como patriarca de Alexandria, que Hipátia foi morta por fanáticos. Não é que o Cirilo mandou matar, mas assim, acabava acontecendo que quando você tem, principalmente essa coisa da religião, acaba dominando todos e se entrelaçando com os affairs do Estado, sempre acaba acontecendo isso, né? Que quando a religião acaba se tornando também uma estrutura que tem a ver com a estrutura do poder estatal, aí não tem jeito, as coisas acabam tomando outras dimensões que sempre acabam indo para um lado negativo. E eu considero, assim, a morte da Hipátia como um exemplo, assim, de aqui está o ocaso de uma era. Mas, por exemplo, o próprio Karl Boyer fala, não, o ocaso aconteceu depois, pelo menos um século depois, que ainda ele fala do Proclus, fala de outras pessoas que apareceram. Mas eu vou falar de um cara que, para mim, assim, deixa eu voltar no Ptolomeu. Ptolomeu era um cara genial, então um cara assim, mas ele tem um outro aspecto meio sombrio e assim, que mistura na mesma pessoa. Ele escreveu uma obra chamada Tetrabiblos, que eram os 4 livros, tradução de Tetrabiblos, 4 livros, que era uma obra mística, religiosa, assim. Então, ao mesmo tempo que o Ptolomeu atingiu o ápice da física, da astronomia, no sentido teórico, no sentido matemático, era o mesmo Ptolomeu que escreveu uma coisa que era viagem, num certo sentido, e essas coisas interagiam. Então, quer dizer, e não é só lá o Ptolomeu, Kepler, que a gente admira tanto, ele fazia horóscopo. Então, essas coisas convivem, não só dentro da mesma sociedade, como que aquela geometria foi... Não, tinha momentos... E tinha pessoas geniais que tinham outros interesses e que essas coisas se misturavam. Só que conforme vai passando o tempo, talvez um aspecto vai se sobrepondo ao outro. E aí vem a história assim, que eu tenho, que eu cheguei, assim, a gente tem que meio que reconhecer que essa noção de progresso linear que a gente adquiriu desde a infância, talvez por causa da filosofia positivista, que sempre vai crescendo, não é verdade. A humanidade sempre vai ter altos e baixos, vão ter momentos de extremo florescimento das coisas e em termos culturais, em termos intelectuais, e depois vai ter momentos de queda, momentos de completa obscuridade mesmo, e essas coisas às vezes convivem, e às vezes acontece de um tempo para outro, assim, de uma geração para outra pode acontecer isso. E eu vou terminar com um cara que eu acho paradigmático, chama-se Cosmas Indicopleustes. Cosmas Indicopleustes era um mercador de Alexandria que depois se tornou monge. Indicopleustes, na verdade, não é o sobrenome, é um título, é aquele que viajou para a Índia. Então, Cosmas, aquele que viajou para a Índia. E esse cara, ele escreveu um livro chamado Cosmografia Bíblica, que é a obra, assim, do terraplanismo. Assim, terraplanismo, que a gente entende, esse é o cara do terraplanismo. Assim, o patrono, o santo padroeiro dos terraplanistas é Cosmas Indicopleustes. E esse cara é de Alexandria, um século depois da Hipátia. Então, isso talvez mostra o caldo cultural que estava presente naquele momento. E aí que se perdeu. E, por exemplo, eu pus a última coisa que eu pus lá no cantinho, eu pus no ano 476. O que aconteceu no ano 476? Roma foi para o saco. Então, quer dizer, aí só sobrou o lado de cá, o lado do Império Bizantino. Mas
na Europa, então, não tinha mais condições de se fazer qualquer coisa civilizada, porque você estava assim na sua cidade, você tinha que sempre estar com medo que daqui a pouco, por trás daquelas colinas, surgisse uma horda de invasores, destruindo tudo e pondo fogo em tudo. Então, quer dizer, você passou, acho que mais de um século na Europa, na barbárie mesmo, no sentido de que as coisas aconteceram, assim, muito concentradas no final do século V, e começo do século VI, que realmente muitas populações e guerras, e assim, e o único fio condutor, no certo sentido, que manteve alguma identidade civilizacional, por incrível que pareça, vocês até podem rir de mim, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar de Idade Média, é a Igreja Católica Romana, que foi o único que teve aquele coisa que manteve, assim, tipo, amarrou aqui e amarrou aqui, então se sabe que tem um elo de ligação entre essa ponta e essa, porque aqui no meio foi algumas bagunças que aconteceram que poderia ter, assim, voltado a uma estaca 0 mesmo, por exemplo, se não fosse essa coisa, se não fossem mosteiros que tivessem guardado, um filme que eu acho importante vocês assistirem e procurarem é O Nome da Rosa. Nome da Rosa é um filme assim que eu amo esse filme, e tem uma hora que tem uma frase muito interessante que fala assim, conhecimento, a gente preserva o conhecimento, mas não é para fazer o conhecimento, assim, eles tinham essa noção de que eles tinham que preservar o conhecimento, uma coisa que está lá, mas não é para você ir buscar o conhecimento é tipo assim, só deixar lá, porque foram feitos por pessoas no passado, então tem o seu valor, mas não é para você ir lá e aprender aquilo, não é para isso que serve, assim, mas, no certo sentido, tem esse fio da meada nesse labirinto cultural que vai vir depois. E, na verdade, a Alexandria deixou de ser o centro, o epicentro da cultura, e 2 séculos depois vai ser o quê? Bagdá. Bagdá vai ser, a gente vai mudar, então, de ponto, e a gente vai parar num outro lugar que vai ser o centro onde as coisas vão estar acontecendo, e por que as coisas então mudaram assim radicalmente, isso a gente vai saber então na próxima vez. Deixa eu parar de gravar, que já estourei meu tempo aqui um monte.